todos. Seguindo as sessões de hematologia e hemoterapia, Dr. Murilo Martins. Nós temos a honra e prazer de chamar a enfermeira Juliana para nos apresentar a segunda parte da atualização do manual em hemovigilância de 2022. Juliana é a nossa coordenadora da hemovigilância aqui do Hemócio Fortaleza. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aqui a algumas atualizações do Manual Novo de Hemovigilância, que foi lançado em novembro do ano passado, e ele traz algumas atualizações de todo o conteúdo do marco conceitual. Ele atualizou alguns pontos e eu vou apresentar aqui somente o que foi atualizado. Nós terminamos na quarta-feira passada com o capítulo 5, que fala de retrovigilância do doador, e agora a gente vai começar só com a parte de hemovigilância do receptor. O capítulo 5, ele aborda a hemovigilância do receptor de transfusão, capítulo 3. No marco conceitual também é capítulo 3, tá? É o mesmo capítulo no manual novo. Bom, e começar a falar de transfusão sanguínea em paciente, a gente precisa falar de um conceito, né, que é o método terapêutico universalmente aceito e comprovadamente eficaz, principalmente se essa transfusão ela é bem indicada. Com relação ao tipo, a transfusão ela pode ser classificada como autóloga e halogênica. A transfusão autóloga é quando o doador de um componente e o receptor são a mesma pessoa, quando um paciente doa para ele mesmo. E a halogênica é quando o doador de um componente e o receptor são pessoas diferentes. E a reação transfusional no receptor, ela pode ser classificada quanto ao tempo de aparecimento do quadro clínico e ou laboratorial, a gravidade dessa reação, a correlação dessa reação com a transfusão e quanto ao diagnóstico da reação. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre reação transfusional, praticamente a apresentação toda é reação, porque a hemovigilância do receptor, ela aborda praticamente sobre reação transfusional. A reação transfusional, quanto ao tempo de aparecimento do quadro clínico, ela pode ser imediata ou tardia. A reação, quando ela é imediata, ela ocorre durante a transfusão ou até 4 horas após o seu início. Ela é tardia quando ela ocorre após as 24 horas do início da transfusão, podendo ocorrer até dias ou semanas depois. Quanto à gravidade, a reação transfusional pode ser classificada como leve, moderada, grave ou óbito. A reação ela é leve quando é requerida uma intervenção médica, mas essa intervenção não vai resultar em nenhum dano permanente ao paciente. E a reação ela é classificada como moderada quando o paciente necessita de uma internação hospitalar ou prolongamento dessa internação, quando o evento adverso resulta em uma deficiência no paciente ou quando o evento adverso exigir uma intervenção médica ou cirúrgica para impedir o dano permanente do paciente. Ela é classificada como grave quando há risco iminente de vida, se o paciente exigir uma intervenção importante após a transfusão para prevenir a morte dele, ou classificada como óbito, que é o grau 4, quando realmente esse óbito foi atribuído à transfusão. Esse quadrinho ele traz a correlação do quadro clínico do paciente com relação à transfusão. É um quadro único para todos os casos, mas existem alguns tipos de transfusão que têm o seu quadro da correlação único, já definido para aquela reação. Então, ela pode ser, a reação transfusional, ela pode ser confirmada, que realmente é quando as evidências são claras que aqueles sinais e sintomas do paciente foi realmente da transfusão. Ela pode ser provável, ela pode ser possível, improvável. Essa parte de provável, possível e improvável ela é um pouco confusa. Ele destaca aqui em negrito, né, que quando é provável, que indicam a correlação da reação com a transfusão, mas o paciente tem outros fatores que podem contribuir. A possível é que indica a correlação dos sinais e sintomas do paciente a outras causas. Então, aí a transfusão já vai ser mais uma ênfase maior, né?
E improvável é quando apresenta fortes evidências, ainda que a correlação com a transfusão não pode ser excluída. E ela pode ser inconclusiva ou descartada. O manual novo, ele traz vários quadrinhos de informações importantes que o marco conceitual não abordava. Aqui ele diz que não é necessário notificar uma reação transfusional quando se tem critérios para considerar a correlação como descartada. Então, a gente só coloca no sistema do Notivisa, que é o sistema da vigilância sanitária, todas as reações que a gente classifica, ou como confirmada, provável, possível, leve, mas se descartada, a gente não coloca no sistema. Sempre utilizar a categoria de descartada para notificação somente os casos que foram inicialmente notificados com outra correlação. No entanto, após a conclusão da investigação, excluiu-se essa causalidade direta da transfusão. Então, a gente pode iniciar uma investigação de uma reação, colocar ela como um tipo lá no sistema, eu vou notificar uma reação febril não hemolítica, mas após a conclusão da investigação, nós chegamos à conclusão de que não é, que é uma contaminação bacteriana. Então, a gente pode entrar no sistema e retificar essa notificação. Quanto ao diagnóstico da reação transfusional para o sistema de hemovigilância brasileiro, é uma reação adversa, que é considerada sentinela, quando a sua ocorrência pode trazer não só graves danos ao paciente afetado, mas também quando ações intempestivas devem ser tomadas com o objetivo de evitar ou minimizar riscos a outros indivíduos. Uma mudança que teve no manual, o que são consideradas as reações transfusionais sentinelas, a gente apresentou na quarta passada o que eram eventos adversos sentinelas, na hemovigilância do doador, e na hemovigilância do receptor, a gente destaca como evento adverso sentinela as reações de contaminação bacteriana, reação febril hemolítica aguda, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão e transmissão de outras doenças infecciosas. Então, em casos de óbito também, mesmo que não se enquadre nesses 4 tipos, em caso de óbito também é uma reação sentinela. Qualquer tipo de reação que leve o paciente a óbito é uma reação sentinela. E o óbito ele deve ser notificado em até 24 horas após a reação. E as reações consideradas como sentinela, que são essas 4, elas têm que ser notificadas até 72 horas da sua ocorrência. Aqui eu vou abordar um pouquinho sobre as reações imediatas, depois sobre as reações tardias. Nas reações imediatas, a gente tem a alérgica, a contaminação bacteriana, que é uma reação sentinela, a dispneia associada à transfusão, distúrbios metabólicos, dor aguda relacionada à transfusão, reação febrinohemolítica, reação hemolítica aguda não imune, hipotensão, lesão pulmonar, que é o TRALE, e sobrecarga circulatória. Nas reações tardias, nós temos a imunização, a doença do enxerto contra o hospedeiro, a reação hemolítica tardia, a hemociderose com comprometimento de órgãos, a púrpura pós-transfusional e a transição de outras doenças infecciosas. Outra observação importante do manual é que todos os casos suspeitos de reação devem ser notificados, ainda que o quadro clínico laboratorial do paciente não preencha todos os critérios para a definição daquele caso. Ela pode ser confirmada, segundo a definição, mas pode assumir outra correlação. Então, a gente pode notificar como provável, possível e conclusiva. Na reação alérgica, nós tivemos uma alteraçãozinha aqui no quantitativo de sinais e sintomas. Antes, a gente não podia notificar uma reação alérgica leve com pelo menos 2 desses sintomas. E agora, no manual novo, ele pede pelo menos um desses sintomas. Então, com apenas um sintoma de alergia leve, a gente pode estar notificando essa reação. E ela tem que ser, tem que ocorrer durante a transfusão até 4 horas após. A reação alérgica, ela tem um quadro específico quanto à gravidade. Todas as reações têm a gravidade leve, moderada, grave e óbito com definição única.
mas a reação alérgica, ela tem um quadro específico para ela. Ela é leve quando tem sinais cutâneos e mucosos, só eritema, urticária, pápulas. Ela é moderada quando o paciente apresenta um angioedema, um edema labial, uma tosse ou rouquidão. Ela é grave quando o paciente apresenta edema de laringe, ou cianose, broncoespasmo, e o óbito quando realmente foi atribuído a essa reação, aí mais em casos de uma reação anafilática. A reação alérgica também tem um quadro de correlação, só para ela, específico, para poder você definir se ela é confirmada, provável, possível, improvável, inconclusiva ou descartada. E a contaminação bacteriana não teve muitas mudanças. A definição de casa é o mesmo ainda. A definição de casa é o mesmo do marco conceitual, que é a presença do micro-organismo no hemocomponente ou em outro componente da mesma doação e a presença do mesmo micro-organismo no sangue do paciente, ainda que assim sem sintomatologia clínica. E ou presença de febre, com aumento de pelo menos 2 graus em relação ao valor pré-transfusional, durante a transfusão ou até 24 horas após. O paciente não pode ter evidência de infecção prévia, para a gente definir essa reação. Só teve essa mudança na contaminação bacteriana, que o manual traz um quadro complementar para analisar, onde ele fala que se a manifestação clínica ela é presente, a hemocultura do paciente é positiva e a hemocultura do componente do doador é positiva, a gente pode classificar ela como confirmada ou provável. Tem que também avaliar as condições de sinais e sintomas do paciente, aqui é só relacionado à hemocultura. Se a manifestação clínica é ausente, a hemocultura positiva e a cultura do componente positivo pode ser confirmada ou provável. Se a manifestação clínica é presente, hemocultura negativa do receptor e hemocultura positiva do doador, a gente pode classificar como possível. Se a manifestação clínica é presente, a hemocultura do receptor é positiva e a do doador da bolsa não foi colhida, a gente classifica como provável. Se a manifestação clínica for presente ou ausente, não foi colhida a hemocultura do paciente e a hemocultura do doador ou da bolsa foi positiva, a gente classifica como possível. Então, aqui tem diversas formas de a gente avaliar essa reação. A dispneia associada à transfusão, também a gente não teve muita alteração. Ele traz só um quadrinho, que aqui é um quadrinho que tem lá no manual novo, de uma informação importante, que é a evolução clínica dessa reação, a evolução clínica do paciente auxilia o diagnóstico diferencial dessa reação. Nos casos de dispneia associada à transfusão, em geral, a evolução clínica é favorável e sinais e sintomas do paciente cedem espontaneamente. Nos distúrbios metabólicos, a definição também continuou a mesma, a gente só teve uma pequena alteração aqui no quadro da classificação da correlação. Quando confirmado, a confirmação laboratorial, a gente utiliza ela tanto pré como pós, para a gente definir que realmente o paciente teve uma alteração de distúrbios metabólicos, a gente tem que ter resultado laboratorial antes da transfusão e após a transfusão. Na reação febril não hemolítica, a definição também continua a mesma, que é a presença de febre ou ausência de outras causas como contaminação bacteriana e reação hemolítica. Temos que descartar a possibilidade dessas duas reações para definir como febril não hemolítica. E acrescentou no manual novo que essa reação ela ocorre durante ou até 4 horas do término da transfusão. E ela também pode vir acompanhada de náuseas, vômitos ou cefaleia. Um outro ponto importante do manual, que fala que a reação febril não hemolítica ela pode ocorrer mesmo na ausência de febre, o paciente pode apresentar apenas tremores e calafrios, e a evolução clínica em geral é favorável e sintomas cedem espontaneamente. Tem um quadrinho da classificação também da reação febril não hemolítica. A classificação de grave, moderado, leve, grave, moderado e óbito pode ser a mesma para todas as reações, mas no manual novo, ele está trazendo um quadro de classificação específico
para cada tipo de reação. Aqui no quadro da reação febril não hemolítica, ele só acrescentou a questão de descartar laboratorialmente reação hemolítica aguda, para poder a gente não notificar de forma errada. Na reação hemolítica aguda imunológica, a gente teve só o acréscimo aqui na definição de caso, que ela é caracterizada por uma rápida destruição de eritrócito durante a transfusão, ou até 24 horas após o término da transfusão. O marco conceitual de hemovigilância não trazia esse detalhe, e também acrescentou que as características clínicas ou laboratoriais de hemólise estão presentes, apesar de já analisarmos essa questão, para poder concluir esse tipo de reação, no marco conceitual não enfatizava isso, mas nós já realizávamos isso, já observávamos essas características clínicas laboratoriais. Aí o manual novo colocou esse ponto em destaque. Um outro lembrete importante, que no caso de transfusão em pacientes com anemia hemolítica autoimune, a suspeita de reação hemolítica aguda deve ser analisada no contexto do quadro clínico da doença de base do paciente. Uma outra observação é que uma transfusão sanguínea constatada como incompatível, mas que comprovadamente não provocou quadro clínico e laboratorial de reação transfusional imediata ou tardia, deve ser notificada como incidente grave sem reação. Isso aqui em caso de uma troca de bolsa, por exemplo. A gente realiza a transfusão e era uma bolsa incompatível com o paciente. Isso a gente não vai notificar como uma reação transfusional imediata ou tardia, a gente vai notificar como um incidente grave, se o paciente não tiver apresentado nenhum sintoma com essa troca. Na lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, que é o TRALI, ele só destacou mais como classificar um possível TRALI, porque é uma reação difícil de diagnóstico, é uma reação grave, a gente tem que saber diferenciar os sinais e sintomas dela com a sobrecarga circulatória. Então, aqui ele diz que na presença de todos os critérios e ainda dos fatores de risco para a lesão pulmonar aguda, direta ou indireta, a síndrome do desconforto respiratório agudo deve ser considerada como categoria de possível TRALI. Então, a gente não vai poder confirmar um TRALI se o paciente tiver todos os sintomas, como síndrome de desconforto respiratório, como um raio-x com infiltrado pulmonar bilateral, e ele ainda tiver uma lesão pulmonar direta ou indireta. Uma lesão pulmonar direta pode ser ocasionada por uma aspiração, uma pneumonia. Então, se a gente identificar essas outras causas anteriores à reação, a gente não vai poder notificar como confirmado, vai entrar como possível. E aqui também ele traz que possível TRALI tem assim a mesma definição que TRALI, exceto pela presença da relação de um fator de risco para a lesão, e em tal circunstância o TRALI deve ser indicado como possível imputabilidade à transfusão. Uma outra observação importante é que o TRALI é uma síndrome clínica e nenhuma presença de anticorpo no doador e nem a confirmação de antígeno no receptor é necessária para o diagnóstico. Antes, nós utilizávamos muito o resultado do anti-HLA do doador e do paciente, para a gente saber se não teve alguma interação entre antígeno e anticorpo, para poder a gente diagnosticar um paciente com TRALI. Hoje a gente não precisa mais realizar esse exame para dar o diagnóstico. Um outro lembrete que o manual traz é que a comunicação do serviço pronto todo é uma componente que precisa ser feita com urgências em caso de suspeita de TRALI. É responsabilidade do produtor, que é no caso aqui o Hemocentro, promover a investigação sobre a característica do doador, investigar os casos de TRALI em produtos da mesma doação e avaliar a tomada de medidas restritivas ao doador. E aqui a gente já realiza algumas restrições com o doador de sangue. Quando a gente tem uma doadora do sexo feminino, não realizamos a produção de barcode de plaquetas, quando ela apresenta 3 ou mais gestações.
doadores, seja do sexo feminino ou masculino, tem que observar se ele não já recebeu transfusão anteriormente, porque tudo isso pode ocasionar uma reação de TALI no paciente. Essas informações, elas possibilitam a realização de ações que previnam a ocorrência em outros receptores e podem auxiliar no diagnóstico diferencial compacto, como já tinha falado antes, que é a sobrecarga circulatória. A gente tem que sempre avaliar essas questões do doador, porque se a gente definir que um paciente ele teve um TALI confirmado, esse doador a gente bloqueia definitivamente, ele não é mais liberado para doação. A gente também pode reforçar a necessidade da consulta no Manual de Aspectos Hemodinâmicos relacionados ao TALI do Ministério da Saúde. É um manual um pouco antigo, é de 2011, mas lá ele descreve bem direitinho como que a gente vai fazer com o doador nesses casos. Se o paciente foi notificado como um possível TALI, como proceder com o doador, se ele foi notificado como um provável TALI, como a gente tem que proceder com o doador. Na sobrecarga circulatória associada à transfusão, a definição de caso teve uma mudança. Antes, a gente tinha que observar a evidência durante ou até 12 horas após a transfusão, dos sinais e sintomas. Antes era 6 horas, agora é 12 horas. E a presença de um total de 3 ou mais critérios, que eu vou mostrar a seguir. E antes, a gente precisava de pelo menos 4 critérios para fechar essa reação com sobrecarga circulatória. Para avaliar um TACO, nós temos esses itens descritos no manual, bem mais explicado do que tinha no marco conceitual. A gente precisa ter um comprometimento respiratório ou agudo, ou agravamento desse comprometimento. Então, tem que saber diferenciar do TRALI, porque o TRALI também tem comprometimento respiratório. Evidência de edema pulmonar agudo ou agravamento com base em exame físico clínico, imagem e radiografia de tórax e outra avaliação não invasiva da função cardíaca do paciente, como, por exemplo, o ecocardiograma. No item 6, ele fala das evidências das alterações do sistema cardiovascular não explicadas pelas condições clínicas subjacentes do paciente, incluindo o desenvolvimento de taquicardia, hipertensão, pressão de pulso aumentada, distensão de jugular. Então, a gente tem que avaliar sempre as condições clínicas do paciente, para poder a gente confirmar essa reação transfusional. Se ele já tinha alguma alteração cardíaca anterior à transfusão, a gente nunca vai fechar esse diagnóstico como confirmado. No item D, ele diz que a evidência de sobrecarga circular, de sobrecarga de fluidos, incluindo qualquer um dos seguintes sinais, que é um balanço hídrico positivo, resposta à terapia diurética ou diálise combinada com a melhora clínica do paciente, não é o resultado de suporte de um biomarcador relevante, como, por exemplo, o aumento do nível de peptídeo natriurético, que é o ProBNP, que a gente utiliza para ajudar no diagnóstico, quando ele apresenta um intervalo de referência específico da faixa etária e superior a 1,5 vezes o valor pré-transfusão, a gente pode classificar como um TACO. Aqui traz mais 2 observações importantes, que a gente tem que tomar cuidado na administração rápida de um componente e na infusão concomitante de fluidos intravenosos no paciente, que tem condições de risco, como cardiopatia, nefropatia, anemia, doença pulmonar e extremos de idade, que tudo isso pode ocasionar uma sobrecarga circulatória no paciente. E outra informação importante que, mediante a disponibilidade da realização do ProBNP, pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre TRALI e TACO, como já havia falado. Nas reações transfusionais tardias, nós não tivemos muita alteração, praticamente as mesmas coisas, ele só enfatiza aqui os anticorpos contra os antígenos que são mais significativos desses sistemas eritrocitários e que a notificação deles, do aparecimento de anticorpos contra antígenos listados acima, é obrigatória, porém o serviço pode notificar outros anticorpos detectados. Para fins de notificação no notiviza, o aparecimento de anticorpo contra o antígeno acima do estado é considerado como grau 2, moderado,
uma vez que a necessidade de intervenção médica com uso profilático de concentrado de hemácias fenotipado para evitar reações hemolíticas. Uma outra informação importante sobre a imunização é que ela deve ser notificada ao constatar um anticorpo eritrocitário irregular, independentemente se ele foi identificado nos testes pré-transfusão ou pós-transfusão, ainda que a transfusão prévia tenha sido realizada em outro serviço. O importante é que haja histórico de transfusão sanguínea. Se não houver, não pode ser considerada uma reação transfusional. Então, mesmo que o paciente não recebeu transfusão anterior numa unidade, e quando chegou nessa unidade, ele recebeu em outro lugar, mas quando chegou nessa unidade, ele apresentou um anticorpo irregular, essa unidade que identificou vai fazer a notificação no sistema e tem que sempre avaliar o histórico transfusional dele, porque se realmente ele nunca recebeu transfusão anterior, a gente não pode confirmar essa reação transfusional. A imunização também tem um padrão de classificação da correlação, se confirmado possível, improvável, inconclusivo e descartável. Todas essas informações desse quadro foram alteradas. Eu não vou ler um por um, porque a gente vai se deter muito aqui a leitura, mas o significado de cada correlação mudou. No marco conceitual, ele não descrevia dessa forma, que ficou melhor de identificar. Aqui são as reações transfusionais que não apresentaram mudança no manual novo. A do agudo relacionado à transfusão permanece com a mesma identificação, sinais e sintomas. A hipotensão, a doença do enxerto contra o hospedeiro, a reação hemolítica tardia, a hemosiderose, a púrpura pós-transfusional. Essas duas últimas reações, do enxerto também, são reações muito raras, mas são reações extremamente graves, que podem levar o paciente a óbito imediatamente. E a transmissão de outras doenças infecciosas, que também é uma reação transfusional tardia, ela pode aparecer até anos depois. Uma informação importante sobre a transfusão de outras doenças. A gente pode identificar uma contaminação de um paciente de duas formas. Ou o paciente anteriormente não tinha nenhum exame sorológico positivo anterior à transfusão, ele tinha resultados de exames para HIV, hepatite, tudo negativo. Ele recebeu diversas transfusões e, após essas transfusões, ele apresentou um resultado positivo. Aí, nesse caso, o médico assistencial desse paciente deve realizar uma notificação para o EMOSSE, para poder a gente fazer a rastreabilidade das transfusões desse paciente, convocar todos os doadores dessas bolsas que ele recebeu, realizar os testes dos doadores para poder a gente descartar essa possibilidade de transmissão pelo sangue. Outra situação que a gente também pode identificar um paciente positivo é quando a gente faz a rastreabilidade do doador, como eu falei na quarta-feira passada. A gente, quando rastreia um doador, a gente convoca os pacientes que receberam as bolsas negativas dele, para poder a gente confirmar que ele não estava ali no período de janela imunológica e passou alguma doença para o paciente. A gente convoca esses pacientes, faz a consulta, faz o exame. Se ele apresentar algum exame positivo, aí a gente também vai caracterizar como uma reação transfusional tardia, com transmissão de outras doenças. Então, a gente pode identificar um paciente positivo dessas duas formas. Aqui é como deve ser feita a notificação no site do EMOSSE. Para notificar no site do EMOSSE, diretamente, quando observa uma reação, alguma suspeita, aqui é realizado somente pelas unidades associadas, em todos os casos de suspeita. Porque as unidades associadas, elas não têm um cadastro no Notivisa, que é o sistema da vigilância sanitária, para fazer a notificação da reação. Então, o EMOSSE acaba fazendo essa notificação no sistema. E tem alguns casos que, mesmo o hospital tendo o cadastro no Notivisa, tendo o profissional notificador, o EMOSSE precisa ficar sabendo dessa reação, que é a contaminação bacteriana, o trale e a transmissão de outras doenças infecciosas. Então, como que a gente encontra, né,
essa aba no site do Emoce, vai nos serviços, apoio diagnóstico e terapêutico, vai aparecer essa tela e a abazinha de hemovigilância aqui. É só clicar em cima. Aí aparece todas as abas para você ver onde que se adequa a notificação dos sinais e sintomas que o seu paciente apresentou. Então, mesmo que o hospital faça uma notificação suspeita de tralha, contaminação bacteriana e sobre conversão de paciente, o Emoce precisa estar ciente, porque nós temos condutas a tomar aqui no Emoce. E as demais reações a gente pode notificar nesse formulário de suspeita de outras reações transfusionais. Nesse site, pode ser utilizado por todos os regionais. Quando abre o formulário, é porque eu não coloquei o print. Quando a gente abre o formulário, ele diz, pergunta de qual unidade é o seu hospital, de qual regional é o seu hospital, se é de Fortaleza, se é de Sobral, então você tem que escolher o formulário correto para poder notificar. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Não foi muitas mudanças, mas falar de reação transfusional é uma coisa bem delicada, se aprofundar muito, a gente precisa de bastante tempo de apresentação. E aqui eu queria só mostrar mesmo algumas mudanças que ocorreram no manual novo. Agradecer novamente a coordenadora de hemoconsciência aqui do Emoce, e abrir para perguntas tanto para a plateia, nós temos aqui com alguns ouvintes, né, e também para perguntas no chat. Gostaria de fazer alguma pergunta? A nossa coordenadora de enfermagem, Fernanda Brito, gostaria de fazer alguma pergunta, que já foi tanto tempo da hemovigilância. A reação transfusional que tem agora. Você falou que você pode fazer alteração, você, de início, detectou que foi tal reação. Depois, com a investigação, você viu que não era aquela reação, você pode alterar. No caso da reação, que primeiro você coloca como óbito relacionado à transfusão, e depois da investigação, eu posso mudar? Pode. Pode. Porque o óbito ainda é mais difícil, né, da gente concluir. Como o óbito ele é uma reação sentinela e tem que ser notificado em até 24 horas, então é difícil você concluir, né, que foi realmente a correlação com a transfusão em apenas 24 horas. Quanto mais se tiver ocorrido no final de semana. Mas o importante é haver a comunicação imediata. Então, isso pode ser notificado e se realmente o óbito não foi atribuído à transfusão, foi realizada melhor investigação, realizada exames e viu que a causa foi outra, pode entrar no sistema e retificar. Quem pode notificar uma suspeita de reação transfusional? Assim, no contexto geral da hemoterapia, não só pensando aqui no Emoce, não só pensando nas agências transfusionais, aqui é que pode notificar, não no sistema, né, mas para o conhecimento. Pronto, qualquer profissional assistencial pode notificar. O hospital ele pode ter um formulário próprio para poder fazer a notificação, seguir com a investigação. Então, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, qualquer profissional pode estar fazendo a notificação imediata. A notificação no sistema do Notivisa, cada unidade tem o seu notificador próprio. Pode ter mais de um? Pode. Como aqui na hemovigilância do Emoce, todos os enfermeiros são cadastrados no Notivisa, então qualquer um pode fazer a notificação do sistema. Em relação às reações sentinelas, né? A gente viu que no site do Emoce tem aquelas 3 específicas que precisam ter uma conduta específica do centro produtor, né, em relação aos outros hemocomponentes, né, que podem estar ligados à bolsa transfundida, mas em relação às reações sentinelas, elas também devem ser informadas obrigatoriamente ao hemocentro produtor. Sim, todas as reações sentinelas elas têm que ser notificadas imediatamente ao Emoce. A forma de comunicação mais rápida possível, tá?
Se no momento eu estou aqui sem internet, eu não tenho como abrir o site do Hemose, mas eu posso utilizar e-mail, telefone, e-mail não posso tiver internet, né? Sem boa dificuldade. Mas você pode utilizar o telefone, entrar em contato e comunicar, fazer a comunicação imediata e depois colocar isso no sistema. O importante é que, por exemplo, em caso de tralha, que a gente faça o bloqueio imediato do doador. Então, uma ligação a gente já pode começar a prevenir. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ou no chat, alguém gostaria de escrever alguma pergunta? Eu gostaria de reforçar, né, que as reações transfusionais são importantes no acompanhamento da hemoterapia daqueles pacientes que são transfundidos. Quando você não notifica as suspeitas de reação, quando você não investiga essas suspeitas de reação, você fala que seu serviço não está acompanhando adequadamente esse paciente que está sendo transfundido. Então, aquele serviço que não tem notificações de reação transfusional deve fazer uma autoavaliação para poder incentivar a notificação dessas suspeitas de reação. Então, isso é muito importante na hemoterapia, o conhecimento e o acompanhamento das possíveis reações transfusionais. E lembrando que toda reação que leve a óbito do paciente, toda suspeita de reação transfusional que leve a óbito do paciente, que infelizmente isso pode acontecer, é considerada como uma reação sentinela e deve ser notificada de imediato ao centro produtor, ao hemocentro, no caso aqui, o Hemose. Queria agradecer novamente a enfermeira Juliana e queria deixá-la com as palavras finais para terminar nossa apresentação e dizer que nós estaremos aqui dia 14 para a apresentação de mais uma sessão do Dr. Martins sobre patologia e hemoterapia do Hemose. Só um instante, a enfermeira Verônica gostaria de... Só um instantinho. A identificação no leito do paciente. Né? O paciente recebe o concentrado de hemácia, a gente fica com esses 15 primeiros minutos, né, observando alguma reação dele, e o que mudou, que foi a questão de Hemose em relação aos hospitais, foi a questão da vigilância por 24 horas do paciente identificado no leito do paciente. A gente sempre fez, né, uma vigilância de 24 horas, a gente sempre alertou as unidades a fazer uma vigilância de 24 horas, mas muitos hospitais não faziam, eu acredito que ainda existem alguns que não fazem, a gente sempre enfatiza isso, porque é de extrema importância colocar a plaquinha de hemovigilância 24 horas no leito do paciente durante a transfusão, que ele será observado até 24 horas no término da transfusão. E também eu gostaria de reforçar que notificar uma reação transfusional não é admitir um erro. O profissional acha que o paciente ter apresentado algum sinal e sintoma foi algum erro do processo dele, mas não necessariamente pode ter sido um erro do profissional, pode ter sido um erro do processo de coleta, de doação, de processamento do hemocomponente. Então, é importante que o profissional tire essa ideia de que eu vou notificar e está sendo ruim para a minha unidade. Não é isso. Porque reação transfusional a gente espera, e a gente espera mesmo. Então, se a unidade ela não tem, nem num caso de reação transfusional, ela faz a transfusão, e se ela não tem pelo menos 1% de reação transfusional em cima daquela quantidade de transfusão que ela realiza, não está normal. Está tendo uma subnotificação disso. E aí, muito obrigada e boa tarde a todos.